Olá, bom dia a todos e a todas. Bem-vindos à nossa série de webinars da IEC, Iniciativa Empresarial em Clima. Queria agradecer a todos a presença, o interesse por estar aqui com a gente nessa terça-feira. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a COP e a atuação empresarial em clima. Nossa speaker convidada é a Alice Amorim, do Instituto Clima e Sociedade. E antes de eu passar a palavra para a Alice e a gente começar o webinar de fato, eu só gostaria de passar para quem é novo uma breve introdução do que é a IEC e dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo desde o ano passado. Bom, então, para começar, a missão da IEC, então, é otimizar a atuação do setor empresarial brasileiro no fortalecimento da agenda de mudanças do clima. A gente tem como objetivo buscar sinergias nas atuações, criar espaços de comunicação, articulação, cooperação entre as instituições, mobilizar o setor empresarial e promover engajamento do setor privado com formuladores de políticas públicas. Quem faz parte da coordenação da IEC, então, são essas instituições, é uma parceria entre CDP, CBEDES, FGV, Instituto Etos, e hoje eu, Elisa, nem me apresentei, faço parte da Rede Brasil do Pacto Global, e aqui representando a secretaria, a atual secretaria. Nós temos também dois parceiros de comunicação, que é a Envolverde e o Instituto Neomundo. Bom, em 2018 a gente teve duas frentes de atuação, precificação de carbono, em que a gente teve algumas ações de capacitação de precificação de carbono. A FGV promoveu o Fórum Latino-Americano de Precificação e a IEC também deu um suporte aí no comitê de coordenação desse evento. A gente teve uma preparação e contribuição para as consultas públicas do projeto PMR. Então, foi uma série de webinars focado nos setores do projeto PMR, e todos eles estão disponíveis nesses links aí no YouTube. Também tivemos a frente de adaptação, a gente teve um aprofundamento do conhecimento para adaptação através de capacitação, também tivemos 3 webinars focados em adaptação e um evento em agosto que foi para apresentar a plataforma Adapta Clima, que é uma plataforma do Ministério do Meio Ambiente, para o setor empresarial. Tivemos ainda algumas participações durante a COP24 em Katowice, 2 painéis, um falando sobre os movimentos voluntários do setor privado para reduzir os impactos das mudanças do clima, e outro focado também em adaptação. Em 2019, nós estamos prevendo 3 frentes de ação. Precificação de carbono ainda, adaptação, dando continuidade aos trabalhos de 2018, e uma nova frente que a gente dividiu esse ano é de articulação. Para falar um pouco sobre essa frente, então, eu vou convidar minha colega Flávia Rezende, do Instituto Etos, para falar um pouco do que a gente vai estar prevendo fazer esse ano. Bom, obrigada, Elisa. Bom dia a todos e todas. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá? Agradeço aí pela introdução da Elisa. Como a Elisa comentou, o Etos vai estar liderando essa frente de articulação. A gente tem algumas atividades planejadas para 2019, né? Dentre elas, a gente tem participado de uma rede de ação de advocacy coletivo, mas eu queria dar destaque para a Conferência Nacional de Mudança do Clima. Eu não sei se vocês estão com os slides aí, eu vou pedir para a Elisa ir passando para mim, por favor. Então, desde o ano passado, com a retirada da candidatura do Brasil para sediar a COP25, né, que seria aqui, mas vai ser agora no Chile, surgiu uma ideia lá dentro do Etos para a gente fazer, então, uma grande conferência que estaria reforçando o protagonismo, o pioneirismo e a liderança do Brasil aí nas negociações climáticas, tá? Então, a gente já começou uma articulação com vários setores da sociedade. De lá para cá foram realizadas algumas conversas com a sociedade civil e com empresas. Em breve a gente vai fazer uma conversa também com o setor público para desenhar aí de forma coletiva e colaborativa essa grande conferência. A IEC, obviamente, tem sido nossa grande parceira nessa empreitada, né? E além desses setores, a gente vai envolver a academia, governos subnacionais, com o objetivo principal, não só de reforçar o papel protagonista do Brasil, mas também o diálogo sobre as transformações e os esforços implementados para a efetivação da NDC brasileira. Tá? Então, dentro desse escopo, tem aí a questão de tecnologias limpas, metodologias e iniciativas que corroboram
para as políticas ambientais e climáticas em todos os níveis, né? Tanto nacional quanto subnacional. A gente também vislumbra aí uma oportunidade de demonstrar ali, de apresentar novos negócios e negócios comunitários sustentáveis e afirmar aí o advocacy de políticas públicas que enderecem a agenda de meio ambiente e mudança do clima. Como vocês podem ver, realmente é uma conferência aí bem ampla, né? A gente tem uma série de objetivos, dentre eles eu posso listar a promoção da afirmação e envolvimento multissetorial, né, em relação às metas da NDC brasileira, demonstrar e reiterar aí à comunidade internacional e à UNFCCC o protagonismo multissetorial brasileiro e dos governos subnacionais, promover mais divulgação sobre as experiências e negócios brasileiros, sobre investigação e pesquisa científica, aqui com relação aos temas, e mobilizar e criar conteúdo para proposição de posicionamento e amadurecimento de políticas públicas. A programação, que ainda está sendo desenhada, né, vai refletir aí os esforços setoriais da NDC, listados abaixo, né, ou seja, isso aí reflete os setores que foram definidos pela NDC, que já estão amadurecendo também nas discussões. Ano passado, o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima apresentou um documento ao presidente, que era o Michel Temer, com relação à proposição de ações, né, para efetivar a NDC. E outros aspectos também estão sendo indicados e identificados através das nossas conversas. Tá? Como é que vai ser o formato dessa conferência? Então, a gente entende que serão sessões de trabalho, oficinas, reuniões de diálogo, reuniões de grupos de trabalho, exposição de negócios sustentáveis. As ideias são muitas, então isso também está sendo delineado. A data prevista é antes de novembro, porque a gente entende que novembro vai ser um momento de fazer entregas, né, de produtos concretos que a gente vai estar gerando ao longo desse ano, e depois fortalecer e replicar essas entregas na COP, que vai acontecer no Chile, que agora já tem uma data definida, né, então vai ser de 2 a 3 de dezembro, e ainda o local da conferência, dessa conferência nacional, ainda está sendo definido. Tá? Mas a gente tem focado aí em sair do eixo Rio-São Paulo até para conseguir ampliar a atuação das organizações que trabalham com mudança do clima e dessa atuação de outras regiões no Brasil também. Bom, gente, com isso eu vou me despedir, eu agradeço aí a atenção e eu vou enviar um convite para a próxima reunião de trabalho que a gente vai realizar no dia 21 de março, justamente para encaminhar os principais pontos que a gente detectou nessas conversas com os setores, né, que devem ser contemplados por essa grande conferência. Tá? Então, a reunião vai ser no Etos, dia 21 de março, vai começar às 2 da tarde e vocês podem estar entrando aí remotamente também para participar. Bom, com isso eu me despeço, eu vou estar por aqui, se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente pode se falar depois da reunião, e aí eu acho que agora a Alice vai entrar com a apresentação dela. Obrigada. Flávia, obrigada pela apresentação. Agora eu aproveito para agradecer a Alice por aceitar esse nosso convite de falar com a gente hoje. A Alice é mestre em Política Econômica e Desenvolvimento pela London School of Economics and Political Science e graduada em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela atualmente atua como coordenadora de políticas climáticas e engajamento no Instituto Clima e Sociedade, além desse extenso currículo que vocês podem ver aí. Alice, eu vou aqui só pedir uns segundinhos para eu mudar para a sua apresentação em PDF, e aí a gente já começa a sua fala, tá bom? Obrigada. Maravilha, Elisa, muito obrigada. Enquanto você vai colocando aí o documento, queria agradecer o convite da Laura, do CEBED, de vocês, para participar dessa atividade do IEC. Acho que é a primeira vez que eu colaboro com o IEC, embora tenha ouvido falar já há bastante tempo. Então, é um grande prazer estar aqui. Bom, eu vou falar rapidinho, porque eu acho que minha ideia é ficar em mais ou menos uns 15 minutos no máximo, para a gente poder ter mais tempo para debate, que eu acho que talvez seja a parte mais interessante. Bom, o desafio acho que é um certo desafio falar sobre a COP24 em março,
considerando que já parece que está muito longe, né, todas as decisões que foram tomadas, etc. Mas, então, eu pretendo trazer para vocês aqui um pouco um grande apanhado do que foram as decisões e a temperatura da própria COP, tanto no track de negociação oficial como fora dela, e também ventilar algumas perspectivas para o futuro, aí, especialmente ao longo do próximo ano, especial rumo à COP25. Elisa, só uma pergunta, você vai passar os slides? Ou eu passo aqui? Tem como passar aqui? Não. Tá. Bom, então, antes de falar de COP propriamente dito, eu acho que, para quem não conhece o ICS, Instituto Clima e Sociedade, nós somos uma organização filantrópica que tem a missão de fortalecer as condições que alavanquem práticas duradouras de mitigação e resiliência da mudança do clima. Então, a gente tem uma visão de um Brasil carbono neutro, mas também uma visão social, para o olhar de crescimento econômico e justiça social que seja compatível com a meta de 1,5 graus. Nós fomos fundados em 2015 e temos 4 áreas de atuação. Se você puder passar para o próximo, por favor. O que a gente faz? A gente financia projetos, organizações da sociedade civil, estudos e evidências científicas. Nós fomentamos redes e colaboração multi-stakeholders. A gente faz muita articulação, tanto a nível nacional como internacional, em fóruns que discutem e avançam a agenda da mudança do clima, e engajamos novos públicos para além do que seria, digamos, a comunidade climática e a comunidade científica que usualmente já vem pautando essa temática. Se você puder passar para o próximo. A gente faz isso com olhar em 4 áreas, em particular, de política climática e engajamento, economia de baixo carbono, transporte e energia. Por que isso? Aí só uma pequena explicação. Como vocês sabem, devem saber, a maior parte das emissões de gases de efeito estufa do Brasil estão muito concentradas em desmatamento e mudança do uso da terra, mas essa tendência vem se modificando nos últimos anos. Então, a ideia do ICS é trabalhar na redução e na mudança do perfil das emissões, de maneira que a gente não deixe as emissões no setor mais urbano, na agenda marrom, crescerem. Próximo, por favor. Então, qual era o contexto? Pode passar. Qual era o contexto pré-COP24? Acho que é importante a gente sempre ter em mente nas COPs como é que a gente chega nas negociações e quais são as expectativas que surgem. É inegável que a eleição do Bolsonaro foi um dos temas mais quentes da COP24, uma das maiores expectativas que tiveram lá, especialmente se haveria algum impacto na mudança de posição do Brasil nas negociações, vis-à-vis o que aconteceu quando Trump foi eleito em 2016. E, embora o anúncio dos Estados Unidos de saída do Acordo de Paris tenha sido feito lá atrás, ele ainda não se efetivou, dada a regra que o Acordo de Paris prevê de uma janela de 4 anos, desculpa, para que isso aconteça. Então, existia toda uma expectativa muito negativa, de certa forma, embora a comunidade climática internacional visse a COP24 como uma COP bastante técnica, né, de regulamentação, como vocês vão ver na sequência, né, os grandes resultados, as grandes expectativas eram no quesito de textos e definição de regras, o contexto político era um pouco desfavorável. O próximo, por favor. Então, qual era o mandato, quais eram os grandes temas para essa COP? O principal deles era, do ponto de vista do track de negociação, era detalhar esses comandos do livro de regras do Acordo de Paris. O que isso significa? Paris, você definiu, grosso modo, uma série de procedimentos amplos de regularidade com que os países têm que apresentar suas NDCs, quais são os compromissos de transparência, novas regras, só que nada disso tinha um detalhamento concreto de como é que isso ia acontecer. Então, esse era o principal objetivo dessa COP. Para isso, todas as COPs, elas se alimentam do track oficial de negociação, mas também dos sinais políticos
que os governos dão e as empresas que acabam nutrindo a ambição e o funcionamento da própria Copa. Então, existe uma expectativa de que tivessem sinais políticos contundentes de um compromisso de aumentar a ambição das NDCs. O próximo deadline é 2020, mas existe toda uma atmosfera de pressão para que os países mostrassem, pelo menos, que estão fazendo um processo de nova consulta pública ou delineando as NDCs que vão suceder aquelas apresentadas em 2015. Próximo, por favor. Fora isso, é claro, financiamento, né, o tema da meta dos 100 bilhões, isso enfim, já foi definido lá atrás, né, o compromisso de que os países desenvolvidos mobilizem recursos públicos que totalizem 100 bilhões por ano a partir de 2020, mas até agora muito se discute sobre o que considera ou não considera dentro desses 100 bilhões, quais são as efetivas sinalizações de entrega, né, desses recursos ou de disponibilização desses recursos. Então, essa COP também tinha esse objetivo de pressionar e de mostrar que esse compromisso é efetivo e os países desenvolvidos, alguns, colocaram mais recursos disponíveis, declararam, né, oficializaram isso. Os diálogos de Talanoa, que ocorreram ao longo do último ano, desde a presidência de Fiji, que foram processos multissetoriais de coleta de informações, de opiniões, de evidências sobre os impactos da mudança do clima em diversas partes do mundo e por diferentes setores, que deveriam trazer para dentro das negociações um pouco esse choque de realidade, né? O que está acontecendo lá na ponta e como é que isso pode contribuir para um funcionamento de um regime climático que incorpore, que não seja dissociado da realidade, né? Que incorpore essas dimensões. Então, em Katowice, a ideia era consolidar muitas dessas evidências. Só para responder aqui a pergunta da Priscila, NDC é a contribuição nacionalmente determinada que foi apresentada pelos diversos países ao longo de 2015, antes da celebração do Acordo de Paris. Ela é uma série de compromissos que abrangem tanto metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, como metas de financiamento, de contribuição de financiamento, de adaptação e outros aspectos. Ela não é necessariamente incorporada como uma política pública, mas ela baliza esses compromissos a nível internacional. Próximo, por favor. E tinha, claro, o relatório do IPCC de 1,5 graus, que é um relatório especial, que foi apresentado em meados de outubro do ano passado, que pretendia trazer o que havia de mais importante em termos de evidência científica para mostrar a diferença do mundo se não tivermos um aquecimento de 1,5 grau ou 2 graus. Então, isso era fundamental, na verdade, tanto para aumentar a pressão sobre os países para um aumento de ambição, mas também, de novo, trazer um pouco esse choque de realidade sobre não adianta a gente dizer que vai fazer alguma coisa em algum momento, mas a gente tem pouco tempo, na verdade, menos de 15 anos, para realmente colocar essa máquina em operação de redução das emissões, porque senão vai ser um pouco não tarde demais, mas assim, muitos efeitos não vão conseguir mais ser evitados. Então, o próximo, por favor. Tudo isso, esse conjunto de pressões, elementos, informações, chegam em Katowice para essa negociação de 2 semanas, e aí, o que saiu? E eu vou falar aqui muito en passant, porque também são muitos detalhes técnicos, depois se vocês quiserem alguma explicação específica, me perguntem, por favor. Então, o que saiu dessas negociações do ponto de vista do livro de regras? Um grande arcabouço, um grande guarda-chuva de recomendações, de regras definidas, chamado de MRV. Então, é de monitoramento, reporte e verificação. Muitas perguntas que emergem desse novo regime de pós-Paris como é que os países vão reportar o que eles estão fazendo? Qual é a periodicidade que isso precisa ser feito? Quais são os parâmetros de evidência, de transparência que precisam ser seguidos? O que vai incluir nos inventários? Todas essas questões e várias outras
foram delineadas um corpo de decisões que é chamado o pacote dessas regras. Eu acho que uma coisa importante ter em mente, do ponto de vista geopolítico e do contexto, é que Katowice conseguiu avançar um passo além da divisão do mundo entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, no sentido de aproximar os procedimentos e as regras e não de manter uma divisão binária ou bifurcada, como é usado no jargão da negociação, dessas regras. É claro que ele reconhece as diferenças de condições de reporte, de monitoramento, de produção de dados dos países, mas ela cria um único sistema e que cada país vai progressivamente atendendo e fazendo compliance desse sistema, dessas regras, de acordo com o aumento da sua capacidade. Ela traz nesse livro de regras, então, common time frames, então, períodos, ciclos de 5 em 5 anos, nos quais os países voltam a se sentar para avaliar onde estamos e o que precisa vir pela frente. É importante dizer que, apesar de serem ciclos de 5 em 5 anos, você tem várias etapas preparatórias que mantêm esse sistema funcionando. Então, geração do conteúdo, um technical expert review, que chama, então, uma análise técnica daqueles dados, se eles são robustos ou não, reuniões, de novo, para avaliar o conteúdo, e aí a reunião política que se consolida na COP. Então, tem toda uma operação que vem aqui de agora em diante, a partir de 2020, né, que vai, digamos, definir essas regras e retroalimentar, esperamos, a ambição dos países. Então, mecanismos de compliance, é importante levar em consideração que o Acordo de Paris ele não é legally binding, no sentido de que ele não é necessariamente incorporado em normas nacionais, os países são obrigados a seguir, mas não existe nenhuma penalidade oficial se eles não cumprirem, mas o próprio sistema está criando mecanismos de avaliação de comando e controle de soft power, mas ainda assim de comando e controle dentro da própria convenção. Então, todo um campo de transparência de informações, como eu falei, de impactos, de emissão, então esse é todo um pacote de decisões, e, por fim, mecanismos de mercado. Então, isso eu ponho essa seta em destaque, porque isso foi objeto da negociação em Katowice, mas não se chegou a um consenso sobre como vai ser o regime que sucede o CDM, né, o Clean Development Mechanism, ou mecanismo de MDL, né, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, e que, enfim, tem algumas opções na mesa que vão ser decididas em Santiago, na COP25 no final do ano. É importante frisar, para quem quiser acompanhar e ter uma incidência um pouco mais próxima desse próximo processo, que o Brasil está na linha de frente da polêmica em volta do artigo 6 e desses mecanismos. Próximo, por favor. No campo do que eu mencionei do aumento da ambição das NDCs, a COP não foi muito bem sucedida. Houveram alguns anúncios claros de indicação de que os países estão comprometidos, que vão aumentar as ambições, que vão apresentar as novas NDCs, mas eles ficaram aquém do esperado. A High Ambition Coalition, que é a coalizão de alta ambição, fundada em 2015, que envolve, enfim, Austrália, Alemanha, o Brasil é parte dela, os países vulneráveis, fizeram alguns statements dizendo da importância disso, mas não dá para destacar isso como um grande resultado. Por outro lado, tiveram vários compromissos e anúncios de empresas e organismos internacionais de compromissos efetivos, que não são propriamente NDCs, mas acabam resultando no mesmo impacto, né? E aí eu sinalizo aqui alguns exemplos. A Maersk foi uma das grandes, mais faladas, né, das empresas lá durante a COP. O movimento do We Are Still In nos Estados Unidos, né, que envolve tanto empresas quanto entes subnacionais, também teve muita repercussão, muita movimentação durante a COP. E a Costa Rica, que anunciou lá durante
em Katowice, o seu compromisso de uma nova NDC, logo na sequência, agora em fevereiro, lançou o seu plano de descarbonização de longo prazo. Então, existe um aumento de ambição, a tendência é que isso cresça ainda mais na próxima COP, mas ele ficou um pouco aquém, da mesma maneira como o livro de regras foi entregue, por um lado, o aumento da ambição ficou aquém do esperado. Próximo, por favor. Financiamento, né? Alguns anúncios importantes aconteceram. O Fundo de Adaptação, que infelizmente é um dos temas mais fragilizados em termos de financiamento dentro de todo o sistema, recebe muito menos atenção, acabou tendo alguns anúncios relevantes, em particular da Alemanha. O Fundo Verde do Clima, que estava passando por um momento de crise ao longo do último ano, especialmente depois do Trump anunciar a retirada de recursos dos Estados Unidos, mas conseguiu ganhar um novo fôlego desde Katowice, com mais anúncios de países envolvidos de contribuições e novos projetos que estão sendo aprovados, inclusive um para o Brasil recentemente. E o Fundo dos Países Menos Desenvolvidos, que ainda é um valor muito menor, mas também teve alguns anúncios lá. Próximo, por favor. O Diálogo de Talanoa, enfim, resultou num compilado de informações que, de fato, trouxe um pouco, atingiu o resultado, o objetivo pretendido de aumentar essa sensibilidade aos impactos na vida real, um processo mais multi-stakeholder. Então, ele cumpriu o seu papel, eu diria, nesse aspecto de tornar as negociações mais permeáveis ao mundo real. Mas não teve nenhum grande outro resultado para além disso. Próximo, por favor. E aí que eu queria destacar um tema que acho que está na mídia e que está tendo repercussões. Eu acho que isso ajuda a entender um pouco a relevância das COPs e por que é importante pensar elas como organizadores desse campo, porque está acontecendo até agora, né? E a tendência é que aconteça ainda mais. Essa semana vai ter, sexta-feira, uma nova greve de várias escolas do mundo afora, inclusive no Brasil, muito também capitaneados pela liderança da Greta, dessa jovem ativista norueguesa, que tem tido uma repercussão muito grande, tem feito um advocacy e uma articulação com o governo bastante expressiva. Vale a pena depois dar uma conferida nesse vídeo, nesse link do vídeo dela, da fala dela, que talvez seja a fala mais contundente e importante dos últimos tempos de alguém fazendo incidência climática. Próximo, por favor. Então, e aí eu acho que é importante a gente... Isso foi um pouco o pacote da COP. E como é que isso traz para o Brasil? Como é que isso impacta a nossa vida? E como é que isso segue daqui para frente, né? Acho que é importante a gente, desde o começo do ano, tiveram várias mudanças na estrutura do governo, e acho que a grande mensagem é que o clima sumiu, em muitas delas. Não sumiu, eu vou mostrar, gente, que o próprio Ministério da Agricultura e Ambiente Alice, sempre foi um pilar. Oi, tá me ouvindo? Sim. Ele deu uma travada nos últimos, sei lá, 20 segundos. Você podia só retomar um pouquinho o que você estava falando, que a gente não conseguiu ouvir. Desculpa te interromper. Claro, não, que isso. Então, acho que é importante, desde o começo desse ano, ocorreram diversas mudanças no governo, com o chapéu da medida provisória 870, e que resultou na mudança, no desaparecimento da estrutura que acompanha a mudança do clima no Ministério do Meio Ambiente, que é um ministério que capitaneia tradicionalmente, junto com o Itamaraty, essas negociações. Então, vocês podem observar no decreto que foi publicado aí logo no começo do ano, que não há qualquer menção à mudança do clima. O Departamento de Floresta e Mudança do Clima foi renomeado. Isso não quer dizer que a competência e o monitoramento dessas negociações vão deixar de existir, mas há uma sinalização digamos, de uma vontade política de tirar o tema, né, o protagonismo que o tema tinha até agora. Se você puder seguir para o próximo, por favor.
A mesma coisa aconteceu no Itamaraty. Existia um departamento de mudança do clima que foi desmantelado. Na verdade, é importante ter em mente que toda a estrutura do próprio Itamaraty foi modificada para um olhar menos de tema e mais de regiões do mundo. Então, um olhar diferente para as temáticas, e existe uma certa apreensão sobre como que isso vai se refletir nas posições do Brasil durante a próxima COP. Eu acho que é importante ter em mente que alguns dos negociadores do Brasil continuam, mas no caso do Itamaraty em particular, a pessoa que era a liderança, chefe da negociação de clima, foi alocada para uma embaixada e hoje ele está acéfala, né? O outro diplomata que assumia essa negociação não veio, acabou não vindo para o Brasil, então hoje não existe um nome designado para acompanhar a próxima etapa das negociações. Próximo, por favor. Aqui, no caso do Ministério da Agricultura, é importante dizer que de todos os discursos de posse, os primeiros gestos políticos do primeiro governo, a Tereza Cristina, no Ministério, foi a única que mencionou explicitamente a mudança do clima como uma questão relevante para a pasta. E eles agora têm a ingerência sobre o CAR, né, e o Serviço Florestal Brasileiro. Então, uma grande parte da agenda e dos dados relevantes em termos de política pública para pautar essa agenda estão sob a batuta do Ministério da Agricultura. Próximo, por favor. E aí, o que vem pela frente? Acho que é importante a gente ter essa em mente, não só o processo oficial das negociações, mas várias oportunidades ou vários elementos que ajudam a montar essa expectativa, a montar essa formatação de como a agenda do clima se molda a nível internacional e nacional. O primeiro gancho que eu mencionar é o G20 no Japão. O G20 tem sido um espaço, embora pouco monitorado no Brasil, pouco acompanhado no Brasil, mas tem sido sempre um espaço importante das estratégias de longo prazo, de mudança do clima, a área de energia. Então, existe uma expectativa em junho, no Japão, de que hajam declarações nesse sentido também. Próximo, por favor. Na mesma linha, como teve o relatório do 1.5 ano passado, esse ano vão ter 2 relatórios do IPCC importantes, um sobre os impactos da mudança do clima na mudança do uso da terra e outro sobre oceanos, que é um grande tema, né, que está, enfim, se aproximando. A evidência científica dos impactos dos oceanos está cada vez mais trazendo mais pressão para a agenda da mudança do clima, especialmente na indústria da piscicultura, a questão dos corais, etc. Próximo, por favor. Em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, vai ter um grande summit de climate action, né, de ação climática. Eu acho que aqui, se eu pudesse destacar uma oportunidade para o setor empresarial se engajar mais ativamente e ter, enfim, algum protagonismo, eu acho que essa é uma boa oportunidade. O Guterres, né, Antônio Guterres, vai convocar muitas das empresas dos estados a mostrarem os seus efetivos compromissos em Nova York. Então, acho que é um momento importante de entender, para quem está realmente interessado em fazer essa agenda avançar, em mostrar o que se está fazendo e que esse compromisso não é transitório, mas sim estruturante dos negócios, das empresas e das políticas públicas. Próximo, por favor. Já estou acabando. Um caso que eu acho que talvez não estivesse no radar de muita gente, mas que é importante citar, que é o Sínodo para a Amazônia. Esse é um processo capitaneado pela Igreja Católica, tá? Que acontece de tempos em tempos, e esse ano o Papa Francisco resolveu priorizar a Amazônia como objeto de repensar a postura da Igreja nos seus diferentes campos. É uma reunião de bispos, mas que tem muitas externalidades e muitos impactos em várias áreas da região. Então, existe, por exemplo, uma demanda muito grande
de participação do setor empresarial, de pensar o que é a Amazônia de baixo carbono, por exemplo, né? De pensar e mostrar o que está acontecendo em termos de negócios que não implicam em desmatamento da Amazônia, que não implicam em exploração das comunidades e, digamos, uma economia extrativista responsável. Então, isso vai acontecer em outubro. O Sínodo é um conjunto de atividades que culminam numa cúpula no Vaticano em outubro. Mas acho que é um tema que é importante estar no radar de vocês. Próximo, por favor. Como a Flávia já mencionou, agora já foi definida a data, né? Então, Santiago, a gente tem novamente a COP25, então, para decidir mais elementos que ficaram pendentes do livro de regras, mas, em particular, o imbróglio do artigo 6. Próximo, por favor. Então, algumas conclusões. Como eu disse, né, o livro de regras ele é aplicável a todos. Eu estou chamando de CBDRC+, que é responsabilidades comuns, porém diferenciadas, porque, finalmente, conseguiu-se chegar a um conjunto de regras que é para todo mundo e que a flexibilidade não acontece na natureza da regra, mas na forma como cada país vai implementar. Isso mostra que o regime climático da Convenção Climática está um regime em mutação. E cada vez mais a participação de non-state actors, em particular do setor empresarial, tem sido mais relevante para construir essa agenda e definir realmente o nível de ambição. Um exemplo concreto é que no próprio Global Stocktake já prevê, existe uma linguagem que permite interpretar que a participação dos non-state actors pode acontecer. Como que isso vai se dar, etc., é uma coisa a ser definida, mas é importante mencionar que isso é uma mudança de paradigma no próprio regime. Então, o Brasil vai estar no spotlight na COP25, então acho que é um debate importante de ser travado sobre quais são os trade-offs, né, quais são os benefícios e empecilhos para o CDM no Brasil, o SDM, que é o outro mecanismo. Então, é um debate que precisa ganhar mais tração no país para a gente entender o que é o interesse do país, de fato, a ser expresso lá durante a COP. Há bastante incertezas, né, sobre o que é essa nova estrutura. Vai ter uma interseccional que, apesar de terem as COPs todas sempre no final do ano, sempre tem uma negociação intermediária, que é um pouco para assuntar vários elementos técnicos e para seguir a cadenciar essa negociação, porque nem tudo dá para você fazer em 2 semanas. Então, a gente vai ver agora em maio quanto que o governo vai estar presente ou não nessa nova etapa. Em 2020 tem o deadline para as novas NDCs. Infelizmente, no Brasil, hoje, não há nenhuma sinalização de que a nova NDC esteja sendo desenvolvida, pensada, mas eu acho que esse é um pouco o papel de todos nós que nos interessamos nesse tema, de continuar acompanhando, monitorando e demandando que isso seja feito como uma forma de criar previsibilidade no sistema, de a gente incorporar, né, essas metas em políticas públicas nacionais. E, por fim, só frisar que é o papel fundamental das empresas nesse aumento de confiança. Os chefes de Estado e as declarações em COP já não são suficientes, já não alcançam para o nível de urgência e seriedade do problema. Então, realmente há uma abertura enorme. Eu acho que Katowice, isso ficou cada vez, desde Paris, mas em Katowice está claríssimo que é muito importante que as empresas mostrem o que elas estão fazendo como nesses compromissos. Acho que eu acabei. Deixa eu ver o próximo. Isso. Isso. Fico à disposição. Espero que isso tenha sido útil para vocês. Oi, Alice. Muito obrigada pela apresentação. Eu queria agora, foi muito didática, muito esclarecedora, eu acredito, para quem não estava acompanhando tão de perto quais eram as expectativas e desdobramentos da COP em Katowice. Eu queria agora abrir, na verdade, para perguntas e respostas dos nossos participantes. Só um minutinho aqui para eu mudar.
Então, eu queria abrir, ver se alguém tem alguma pergunta. Esperar um minutinho para ver se o pessoal se pronuncia. Senão, a gente aqui da IEC sempre tem um monte de pergunta para fazer. Oi, bom dia. Bom dia. Oi, é Carla Caruso, tudo bem? Oi, Carla. Eu queria felicitar a Alice pela apresentação e eu tenho uma pergunta, vamos ver se ela pode nos ajudar. Eu ouvi algo de que o Brasil estaria numa posição um pouco delicada no momento de não se posicionar no Acordo de Paris, porque nós teríamos algumas penalidades, principalmente que afetariam a área rural nesse aspecto. Então, eu queria ouvir a opinião dela, se hoje, principalmente porque ela abordou o aspecto do Ministério do Meio Ambiente, que hoje esse assunto está um pouco acéfalo, a opinião dela nesse aspecto. Se hoje o Brasil, ela entende que o Brasil realmente é um país num aspecto mais preocupado com o tema de uma forma sustentável e efetivamente como isso contribui para o planeta como um todo, ou se isso está na esfera muito mais da agricultura. Como que ela entende isso? O tema, né, mudanças climáticas. Elisa, só uma pergunta. A gente vai pegar algumas perguntas ou vai uma de cada vez? Oi, desculpa, eu estava falando, mas estava no mudo. Não, Alice, acho que você pode ir respondendo à medida que elas forem surgindo, e aí a gente pode controlar um pouco melhor o tempo. Tá ótimo. Obrigada, Carla, pela pergunta. Eu acho que é importante duas coisas a gente ter em mente com relação ao nível de comprometimento e de robustez, na verdade, do compromisso do Brasil com a agenda climática. Um elemento que é essa questão que você mencionou sobre possíveis penalidades, etc., que surgiu ao longo da campanha eleitoral no ano passado, tem a ver com um discurso, uma narrativa de uma eventual interferência externa no Brasil pelo descumprimento dos objetivos como combater o desmatamento ou invadir uma possível invasão da Amazônia pela agricultura, elementos que são relacionados à mudança do clima, mas tem uma dinâmica política e doméstica muito mais complexa do que tal, né, do que essa. Eu acho que a minha leitura é que hoje essa questão da situação delicada do Brasil em relação ao Acordo de Paris, um eventual risco de interferência externa, está praticamente apaziguado, porque isso veio de uma lógica bastante torta, diga-se de passagem, de discussão de uma pan-amazônica, ou o chamado corredor AAA, que seria um risco à soberania nacional, e que acabou sendo vinculado ao tema do Acordo de Paris e ao combate ao desmatamento, etc., quando, na verdade, são dinâmicas bastante independentes e não tem nada não estão realmente, de maneira nenhuma, relacionadas. Então, assim, eu acho que existem duas questões. Uma é que está cada vez mais claro que o crescimento da agricultura de baixo carbono não só é desejável, como é possível no Brasil, e ele não precisa implicar em maior desmatamento da Amazônia e nenhum outro bioma. A grande questão, que é um dilema, é você combater as atividades ilegais de desmatamento que existem hoje. Claro que isso é um tema super complexo, acho que a gente pode até depois conversar com mais detalhes, mas isso tudo diz respeito à vocação do Brasil e às oportunidades que o Brasil tem com a agenda climática, muito mais do que essa agenda ou esse tema como sendo uma restrição ao crescimento ou ao desenvolvimento econômico do Brasil. Então, acho que de certa forma, eu vejo como um excelente indicativo de que o compromisso do Brasil é muito mais orgânico e muito mais profundo do que simplesmente uma agenda ambiental, quando você vê o próprio Ministério da Agricultura
enfatizando esse elemento como uma questão importante para a agricultura do Brasil, tanto para posicionamento nos mercados, né, venda de produtos, uma valorização do produto brasileiro que é de baixo carbono, como também uma percepção de necessidade de adaptação e a fragilidade do bioma dos biomas e da agricultura brasileira, caso a mudança do clima, o aumento da temperatura continue a se verificar. Então, acho que, em outras palavras, governos têm tendências, fazem mudanças, têm tendências de para um lado ou para o outro, mas eu vejo a mudança do clima como uma questão do Brasil. Acho que é um compromisso mais sólido. Eu vi aqui outras perguntas sobre MDL. Né? Obrigada, Alice. Bom, tá. Sobre MDL, MDS, enfim, eu acho que esse é um tema importante da gente pensar nesse ponto que eu mencionei sobre como é que o regime está mudando e se adaptando. O Brasil tem um histórico de atuação nas negociações e no delineamento das regras do MDL, que vem lá de trás, muito associado, inclusive, ao Miguel, representando o Ministério do Meio Ambiente, José Miguel, que é o nosso negociador, o pensador sobre isso na nossa agenda, e ele, basicamente, ajudou a estruturar todo esse sistema em que países desenvolvidos financiam projetos em países em desenvolvimento, e esse abatimento de créditos é aproveitado por esses países financiadores. Então, esse sistema, que basicamente hoje, ao longo desses últimos tempos, financiou projetos, por exemplo, na área de energia elétrica, então hidrelétricas, floresta plantada, aterros sanitários, são vários tipos de projetos que se beneficiaram desse mecanismo. O que acontece hoje é que a gente está num mundo em que a transição para um regime em que todo abatimento precisa ser feito e não mais compensado necessariamente. Ou seja, para além das metas da NDC, que mecanismos de mercado você pode criar que você transfere recursos do norte para o sul, mas que você não condiciona necessariamente o cumprimento das metas a esse recurso, a esse mecanismo em si. Então, toda a integridade do sistema está sendo discutida. E o Brasil, para mim, eu confesso que ainda é pouco claro qual é o nível de interesse público na manutenção desse novo sistema, porque existem outras formas de financiamento, mas o Brasil sempre foi um guardião dessa discussão desse mecanismo como uma forma de equilibrar as responsabilidades históricas e o orçamento de carbono, entre aspas, entre países desenvolvidos e desenvolvimento. Acho que é importante levar em consideração que o país que mais recebe, que mais tem CDM ou MDL no mundo é China, depois Índia e depois vem o Brasil. Então, embora o Brasil seja umbilicalmente associado a esse texto, a essa negociação, ele não é nem sequer o maior beneficiário do mecanismo em si. Então, acho que em breve a gente até deve fazer um debate público para discutir essa transição, depois eu posso mandar o convite para vocês. Eu acho que quanto mais gente participar dessa discussão para entender um pouco como que muda esses mecanismos e quais são as vantagens e desvantagens, né, para a implementação tanto de política pública como para o setor empresarial no Brasil, isso vai ser bastante importante. Perfeito, Alice, muito obrigada. Eu ia ler a pergunta para você, mas é muito proativa, você já viu a pergunta e já respondeu. Eu queria fazer uma última chamada, talvez com uma última pergunta dos nossos participantes. Se não aparecer nada, eu gostaria muito de falar um pouco de adaptação, não necessariamente envolve a questão da COP24, mas talvez um pouco mais COP25, né? A gente, enquanto IEC, tenta trabalhar
muito à frente de adaptação, mas a gente entende que, ou pelo menos até o ano passado, era um tema que, como você falou, era uma agenda mais fragilizada, né? Não sei se porque até a saída do relatório do IPCC, né, com a questão do senso de urgência, as pessoas ainda tinham uma visão de que a adaptação era uma questão mais de médio e longo prazo. Eu, particularmente, acho que isso já é uma agenda para ontem, né? A questão de adaptação. A gente tem visto aí ao longo, né, desde o começo do ano, vários casos de chuvas e extremas, a questão do vento que deu aí no Rio de Janeiro, né, em janeiro. Então, não tem gente que não ainda conecta isso a fatos de mudança do clima, mas eu particularmente acho que isso já é uma coisa que a gente pode dizer que começa a ser um desdobramento, né? Então, eu queria ouvir um pouco de você, Alice, o que você acha que a gente pode fazer, ou como setor empresarial, como que a gente poderia tentar levar isso para a COP25 no Chile com mais força, essa questão de adaptação? O que você acha que falta para a gente? Perfeito. Elisa, vou abordar isso, só queria não deixar a Priscila sem resposta também. Eu estou vendo aqui que ela perguntou sobre a participação dos non-state actors no Global Stocktake. Então, Priscila, eu vou ficar te devendo esses detalhes, porque isso não foi definido. Mas a grande questão, eu acho, que é importante ter em mente, é que o nível de envolvimento das empresas, ou seja, a evidência produzida pelas empresas de ações vão ser consideradas, além das evidências científicas, além das informações dos inventários, nesse processo de avaliação de onde estamos e o que precisa ser feito para alcançar a ambição. Então, eu vejo isso mais como uma tendência progressiva, na verdade, de participação com conteúdo, e não necessariamente no nível da negociação, porque isso é prerrogativa dos próprios estados, né? E aí toda a estrutura da UNFCCC, da convenção, está pautada nessa ideia de estados nacionais, né? Com relação ao tema de adaptação e ao Chile, eu acho que uma coisa realmente que é uma convocação, um chamado que eu faria, da gente ter uma representação bastante expressiva do Brasil em Santiago. Primeiro, que ele está muito perto, é muito mais fácil de fazer. Segundo, porque o Chile tem muita história interessante para contar, e para além da energia renovável, inclusive, porque, como talvez muitos de vocês saibam, o Chile é uma potência solar e eólica, né? Muito mais, assim, com um nível de avanço muito maior, inclusive, do que o Brasil. Apesar do tamanho muito menor. Então, realmente um país que eu acho que vale a pena a gente conhecer essas experiências do ponto de vista de adaptação e essa agenda urbana também. A Prefeitura de Santiago fez muitas ações de transição para ônibus elétrico, né? Então, tem um acúmulo bastante interessante. Eu acho que eu queria destacar uma coisa que eu não mencionei, que tem a ver, eu vejo como muito relacionada à adaptação, que é o Task Force for Climate Financial Disclosure, né? Então, toda essa agenda de transparência, análise de impactos e riscos das operações que vem sendo capitaneada pelo TCFD. Eu vejo como um crescimento muito grande da relevância desse espaço de diálogo, dessa articulação política em torno da transparência e da análise de risco. E, para mim, a adaptação começa por você ter um bom diagnóstico dos riscos e do que você precisa fazer, para além das evidências científicas, né, do seu próprio negócio. Então, eu acho que eu encorajaria, na verdade, as empresas a terem um olhar, para quem não faz parte, quem não acompanha, olhar com carinho essas recomendações, essas articulações que existem e pensar, olhar para isso como o primeiro passo da adaptação e o primeiro passo do amadurecimento desse campo, que é tão desafiador no âmbito das convenções, das negociações, porque ele é muito difícil de comparar, né? Eu acho que uma coisa que se a gente olhar historicamente para o tema do clima, ele sempre partiu da premissa de que carbono é carbono em qualquer lugar do mundo. Então, a gente precisa criar uma estrutura que você consiga entender a contribuição dos países disso.
No caso da adaptação, ela, por essência, é muito local e muito particular de cada um. Então, para esse campo avançar, é importante ter mais massa crítica de como é que essa análise de adaptação é feita, quais são os riscos, quais são as informações necessárias, tanto para as empresas como para os entes públicos conseguirem planejar. Então, eu concordo contigo, Elisa, que isso é uma agenda para ontem, mas é uma agenda que requer muito essa análise muito individual. Então, acho que talvez no Santiago seja uma boa oportunidade para mais empresas trazerem essa massa crítica e avançar nesse conhecimento. Perfeito, Alice. Aí eu queria te perguntar só se você tem mais 5 minutinhos da gente tentar responder mais 2 perguntas que surgiram aqui no chat. E é isso. Temos mais 5 minutinhos? De tentar responder. Então, vieram 2 perguntas. Uma, desculpa, eu tenho que abrir aqui. Se Alice, da Lorena, né? Continuando com a questão de integridade que você falou, como você vê as questões sociais e de direitos humanos nos investimentos verdes? E a segunda é se existe alguma cooperação ou sinergia com o GHG Protocol. E, por fim, não sei se dá para juntar tudo no comentário final, e se o negociador José Miguel participará do debate sobre a transição do MDL promovido pelo ICS. Bom, eu vou deixar o GHG Protocol para vocês, porque vocês do ICS são mais desse tema. O principal representante, George, está aqui do meu lado, depois ele comenta. Sobre o Miguel, a nossa ideia, sim, é que a gente, não só o IX, mas, enfim, outros atores que queiram organizar discussões sobre isso, acho que a gente tem um dever cívico, de interesse público, de esclarecer essa questão que é tão central para a COP25 e que ainda é um pouco obscura para a maior parte das pessoas, inclusive para mim, sobre quais são os interesses envolvidos. Então, a ideia é, assim, a gente chamar o Miguel, os setores interessados, reunir, coletar evidência científica, análises que tenham sido feitas, para botar essas questões em jogo e ajudar, na verdade, a qualificar a posição brasileira, na medida do possível, para a próxima COP. E aí eu deixo o meu e-mail aí, depois que tiver à disposição, para quem quiser me escrever, que aí eu coloco no convite e tal. Sobre a questão das questões sociais e direitos humanos, é uma questão super crítica e importante, né? Eu acho que olhando como um grande tema, ou como é que esse grande processo de negociação tem evoluído, a gente vive um momento de muito risco, de um esverdeamento de projetos, de decisões, mas que não levam em consideração os impactos sociais e econômicos que isso tem lá na ponta, né? Então, por exemplo, questões de violações de direitos humanos associadas ao processo de financiamento de largas obras de infraestrutura na África, que a própria China tem capitaneado e que é organizado sob aquele nome do One Belt, One Road Initiative. Né? Isso não está, de maneira nenhuma, resolvido, longe disso, na verdade. Eu acho que o tema, cada vez mais, ele chega num nível de discussão que dessa objetividade. Assim, que violações são essas? Como é que a gente lida com elas? Que indicadores são importantes para a gente avaliar num projeto que levam isso em consideração? Vou dar um outro exemplo. A própria Convenção do Clima tem discutido muito questões de gênero. Como é que as políticas do clima impactam as mulheres? O chamado Gender Action Plan, que não é um processo de negociação, ele é como se fosse um processo paralelo que informa as negociações. Ele tem dois polos. Um é aumentar a representação de mulheres nas negociações e o outro é entender o que eles chamam de mainstreaming gender in climate action. Então, entendendo os impactos nas mulheres, crianças, meninas, das ações climáticas. Isso é um caminho, é um campo que vai
mais lento, até porque a coleta de informações é mais difícil, mas ele continua avançando. Eu acho que existe um espaço ainda para qualificar muito essa questão do ponto de vista da evidência, né? Como é que os investimentos verdes lidam com isso? Acho que muitos da sociedade civil vem pensando sobre isso, mas ainda falta aterrissar na prática. E complementando aqui, George, do FGVCS falando, Niomar, sobre a sua pergunta de HG Protocol, utilizando um viés bem pragmático, assim, quando a Alice mencionou a necessidade de protagonismo dos non-state actors e também a agenda de monitoramento, relato e verificação, aquele MRV, se a gente transpuser isso para o campo dos atores que não são Estado, aí eu estou falando de empresas, de outras organizações, é exatamente aí que o GHG Protocol atua. É na mensuração, ou seja, no diagnóstico, na capacidade de compilar essas informações sobre emissões de gás de efeito estufa, depois relatar essas informações para algum público específico, e o processo de verificação também é transversal a isso tudo. Então, é como se toda essa discussão de MRV e de como aferir os esforços dos países em termos de combate à mudança do clima via monitoramento das suas emissões de gás de efeito estufa, isso tivesse um paralelo no âmbito das organizações, e aí a gente não está falando de estados, né, mas sim de organismos menores, seja do setor privado do segundo setor, aí, ou terceiro até, o GHG Protocol cumpre essa função. Então, essas coisas, elas super se conversam e elas caminham em vias paralelas e que, hora ou outra, acabam se integrando e uma alimenta muito a discussão da outra. Então, são discussões super sinérgicas, sim. Perfeito, obrigada, Jorge. Falei que o representante master estava aqui. Ninguém melhor que ele para falar do tema. Então, para finalizar, para a gente não tomar mais o tempo da nossa speaker e de todo mundo, queria agradecer mais uma vez a presença de todos e todas. Alice, muito obrigada pela sua fala, ela foi muito esclarecedora. Então, para os inscritos, quem está aí quem se inscreveu e colocou o nome no mailing, a gente vai disponibilizar pelo menos o material da IEC, e se a Alice estiver de acordo também, o dela, né? E o contato dela, e qualquer dúvida, então, vocês podem falar com a gente. Tá bem? Obrigada a todos e a gente encerra por aqui. Obrigada, até a próxima. Prazer. Obrigada, Alice. Até mais. Tchau, tchau.